Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos lá, Atos capítulo 7, versículo 25 agora. Todos já encontraram, né? E diz assim o texto bíblico: Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada foge ao teu controle. E nós graças te damos por isso, porque nós não dependemos, Senhor, de ninguém nesse mundo. Nós dependemos do Senhor. O Senhor tem o controle absoluto de todas as situações. Nada acontece fora do teu controle, fora da tua vontade, fora do teu querer. Ah, Senhor Jesus Cristo, guia, Senhor, o irmão que teve esse mal súbito na igreja, que sentiu esse mal-estar passageiro. Está em tuas mãos, Senhor. Está no teu poder, está no teu controle. E nós que já te louvamos, que já te adoramos, que já te bendizemos, agora queremos ouvir a tua voz. Queremos aprender de ti. Queremos alimentar a nossa alma com o maná dos céus, com o maná celestial. Fala-nos nessa noite. Fala aos teus servos, às tuas ovelhas, aos teus filhos, aos teus pequeninos. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Dá-me a capacidade, dá-me a sabedoria, o discernimento, para que eu possa explanar a tua palavra com verdade. E que a tua palavra venha trazer maturidade espiritual para a tua igreja. E que ela venha servir de glórias para o teu santo nome. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, veja que coisa interessante, né? Estevão, quando estava pregando para o Sinédrio, quando ele fazia esse discurso, quando ele promovia a sua própria defesa, ele estava pregando em autodefesa, ele disse: olha, eles não entenderam que Moisés tinha sido enviado por Deus para libertá-los. Trataram Moisés com desprezo, trataram Moisés com toda a prepotência, trataram Moisés com ameaças, a ponto de Moisés ter que fugir para o deserto para preservar a sua vida. E Moisés passou 40 anos no deserto, na terra de Midian. Pois bem, preste atenção. O objetivo de Estevão, nessa sua pregação aqui perante o Sinédrio, era dar destaque, era dar ênfase a essa falta de entendimento. Esse era o objetivo de Estevão. Estevão estava querendo mostrar para aqueles homens religiosos, através dessa história aqui de Moisés que ele citou, que quando eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, quando eles trataram Jesus com desprezo, quando eles trataram Jesus com escárnio, com prepotência, eles estavam repetindo a mesma atitude errada que os seus antepassados tinham tido com Moisés lá no deserto. A mesma coisa, era isso que Estevão estava querendo mostrar. Era esse o objetivo dele usar esse exemplo na sua mensagem. Veja, por favor, o que João diz no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 1, versículo 11, para você ver como é a mesma coisa. João capítulo 1, versículo 11. João escreveu e disse assim, falando de Jesus, que ele veio para o que era seu, e os seus
não o receberam. Veio para o que era seu, o seu povo, os judeus, os seus conterrâneos, e os seus não o receberam. Só que eu quero mostrar para a igreja nessa noite que o mundo continua, meus irmãos, repetindo a mesma atitude errada que os israelitas tiveram com Moisés lá no Egito, a mesma atitude errada que esse sinédrio aqui teve para com o Senhor Jesus Cristo. O mundo continua fazendo a mesma coisa hoje. Agora, a questão que eu coloco é a seguinte: por que é que o mundo faz isso? Por que o mundo trata com desprezo Deus? Por que o mundo se apresenta com tanta prepotência? Por que trata com tanto escárnio o Senhor Jesus Cristo? Por que esse sinédrio fez exatamente isso? Por que os filhos de Israel, quando estavam lá no cativeiro do Egito, fizeram a mesma coisa com Moisés, quando Moisés apareceu como sendo o libertador deles? Só tem uma resposta, não existe duas, meus irmãos. Só tem uma resposta: o mundo faz isso, eles fizeram isso por causa do pecado. Foi isso que o pecado de Adão fez com todos nós, filhos de Deus. Todos os filhos de Deus se tornaram pessoas capazes de fazer esse tipo de coisa aqui por causa do pecado de Adão lá no paraíso. Todos se tornaram capazes de atitudes como essa contra Deus. Agora vem outra pergunta. Você diz assim: Pastor Carlos, se todos os filhos de Deus se tornaram capazes de fazerem coisas como essa que o irmão está mostrando contra Deus, por que é, pastor, que algumas pessoas mudam de atitudes e outras não? Por que ao longo da vida há pessoas que tratavam Deus com desprezo, que agiam como inimigas de Deus, que tratavam Deus com escárnio, que eram prepotentes em relação a Deus, e de repente essas mesmas pessoas mudaram de atitude? Sabe por quê? Porque Deus começou a agir na vida deles. Deus age na vida daqueles que Ele predestinou para a salvação e que o pecado de Adão matou. O Evangelho da graça de Deus fala isso. Por que você está hoje aqui? Por que um dia você vivia como inimigo de Deus e hoje não vive mais? Por que o teu vizinho, que talvez já tenha até morrido, ouviu a mesma mensagem que você ouviu e entrou por aqui e saiu por acolá? Por que uns ouvem, creem e outros continuam escarnecendo? Porque Deus só age na vida daqueles que Ele predestinou para a salvação. Eu disse que o Evangelho da Graça fala disso, não foi? Então vamos ver se é verdade. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. O apóstolo Paulo escreve à igreja, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, o mundo Aion, o mundo da perdição, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então veja, por causa do pecado, todo o mundo está debaixo da influência e do domínio das coisas que são próprias do diabo. O que são próprias do diabo, pastor? Violência, vícios, imoralidade, inveja, falsas religiões, todas essas coisas desgraçadas que trazem sofrimento, que torna essa terra maldita. Agora você some a tudo isso que passou a existir nesse mundo a partir do pecado de Adão, os vasos de desonra. Some a tudo isso a existência nessa terra dos filhos malditos, dos filhos da perdição. Então se tornou uma catástrofe o mundo. Só que, no meio de toda essa catástrofe, todos os filhos de Deus que estão lá no meio dessa balbúrdia, que estão lá no meio dessas trevas profundas, há um momento que eles têm o privilégio de serem chamados por Deus. Deus vem de lá com seu poder irresistível e lhes dá vida outra vez. Pode estar no centro de macumba, pode ser um alcoólatra, pode ser um viciado em droga, pode ser um traficante, pode ser um assaltante, pode ser um homossexual, pode ser uma prostituta, seja quem for, se é um predestinado por Deus para a salvação,
Deus vai ao encontro dele e Deus lhe infunde vida outra vez. Está aqui, ó. Deus, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, não fomos nós que decidimos sair desse mundo. Não foi. Foi Deus que efetuou em nós o querer e o realizar. Por isso, meus irmãos, que o Filho de Deus, ele teve que morrer numa cruz. Por isso que Jesus sofreu, por isso que Jesus padeceu verdadeiros horrores naquela cruz. Ele foi sepultado, ele ressuscitou. Por quê? Porque essa era a única maneira que poderia libertar os filhos de Deus da escravidão do diabo, da escravidão do pecado, da escravidão do inferno. Não havia outro modo. Então, Estevão disse que os filhos de Israel não entenderam que Deus havia enviado Moisés para libertá-lo. Não entenderam. Então, diante disso aqui, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é que o pecado, ele obscurece o entendimento do homem. Diga, o pecado obscurece o entendimento do homem. As pessoas, elas ficam incapazes de tomar decisões acertadas em relação a Deus, em relação à vida espiritual, em relação às coisas dos céus. Porque, olha, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O maior dom que Deus concedeu aos seus filhos, sabe qual foi? Foi a nossa mente, a nossa razão, o poder que Deus nos concedeu de nós termos entendimento, de nós podermos apreciar as coisas. Olha, isso faz parte da imagem de Deus nos seus filhos. Esse é o maior dom que Deus nos concede. Por isso, deixa eu mostrar uma coisa. Segura um pouquinho aí, vem aqui comigo no capítulo 2 de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Olha que algo interessante nós vemos aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Vamos ler o versículo 19 e o 20. Diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava um auxiliador que lhe fosse idôneo. Olha só, Deus delegou a Adão a responsabilidade de dar nome a todos os animais da terra. E o mais curioso é que Adão pôde fazer isso aqui. O animal não pode fazer isso. Mas aos filhos de Deus, irmão, é dado todo o entendimento. E por isso que os filhos de Deus podem manter uma comunhão com Deus. Só os filhos de Deus são capazes de manter comunhão com Deus. Os filhos do diabo não têm esse entendimento. Eles não têm essa compreensão de Deus. Irmãos, nós não somos máquinas. Nós não somos animais. Nós somos filhos amados de Deus, dotados de uma capacidade extraordinária de entendimento. Diga graças a Deus por isso. Fala para o teu irmão aí, diga, você é filho amado de Deus. Diz aí para ele, diga, você é filho amado de Deus. Por isso que o diabo, na sua ânsia, né, de destruir os filhos de Deus, a primeira coisa que ele fez, qual foi? Atacar a mente de Eva, o entendimento de Eva. Está aqui, ó, capítulo 3, versículo 1. Olha o que é que diz. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Você vê que aqui o diabo, ele apelou para quê? Para a razão. Ele apelou para o entendimento de Eva. E o que eu acho tremendamente estranho é que ela inocentemente começou a dar ouvidos à serpente. Começou a dar ouvido que o diabo estava falando. Olha, foi assim que Deus disse que você não pode comer de árvore nenhuma. Deus não tinha falado isso. Foi agindo no entendimento, na razão de Eva. Ela deu ouvidos à serpente. O que aconteceu? Veja o que Paulo diz
em 2 aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ele estava falando com a igreja, com os salvos, e de repente Paulo diz à igreja que ele tinha um receio. Qual era o receio que Paulo tinha? Ele diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha, qual era o receio que ele tinha? Que o diabo viesse e corrompesse a mente dos filhos de Deus. Então Eva deu ouvidos e caiu. Então, por causa disso, todo filho de Deus, quando nasce nesse mundo, ele já nasce com seu entendimento mergulhado em trevas. Ele se torna absolutamente incapaz de agir de acordo com a vontade de Deus. Eu era assim, você era assim. E aqui está a grande tragédia deste mundo. Porque o mundo que nós vivemos, e sempre foi assim, está sempre se orgulhando do seu entendimento, da sua inteligência. O homem é dessa maneira. E você vê que esse foi o grande golpe de mestre do diabo. Ele agiu na mente do homem, ele obscureceu o entendimento, mas mesmo assim o homem acha que tem entendimento. Mesmo assim o homem acha que tem sabedoria divina. Você sabe que no nosso país, no Brasil, a maioria da população é de incrédulos. No Brasil e no mundo também. Agora, chegue lá fora e pergunte para esses incrédulos por que eles são incrédulos. Pergunte para eles: por que vocês não frequentam a igreja? Por que vocês não vão a um culto? Por que vocês não querem saber de pregação? Por que vocês não querem saber de Bíblia? Sabe o que é que eles vão responder para você? Os incrédulos lá fora, eles vão dizer: por causa da nossa inteligência. Nós estamos no século 21. A Bíblia é uma coisa ultrapassada. Isso foi lá atrás, no passado, quando as pessoas não tinham a inteligência que nós temos hoje, a ciência que nós temos hoje, o conhecimento que nós temos hoje. Nós já dividimos o átomo, nós já conseguimos chegar à Lua, nós já fizemos isso, nós já fizemos aquilo. É essa a resposta que eles dão. É por isso que a sociedade ímpia, ela considera aqueles que creem na Bíblia como nós cremos, um bando de fanáticos. É essa imagem que a sociedade tem de cada um de nós. Eles chamam aqueles que creem na verdade sagrada de Zé Povinho. Mas eles mesmos se consideram muito sábios, cheios de entendimento, cheios de conhecimento, cheios de estudo, cheios de cultura. Mas eu quero dizer para você que Deus, irmãos, é muito duro com essa gente. Mas muito duro mesmo. Por exemplo, abre Romanos aí. Romanos capítulo 1, versículo 22. Olha o que Deus fala aqui. Falando do mundo ímpio, falando da sociedade ímpia, falando da sociedade incrédula. Deus diz: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha, isso aqui era a mais absoluta verdade há 2000 anos atrás. Mas eu quero dizer para você que isso continua sendo verdade hoje, 2000 anos depois. É a mesma coisa. Aliás, nesse capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma descrição perfeita. Ele faz um raio-x completo daquilo que é o mundo, com todo o seu entendimento, com toda a sua sabedoria, porém sem a sabedoria de Deus. Leia a partir do versículo 18, vamos ler tudo. Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis.
Paulo está dizendo, olha, não tem desculpa, não precisa nem ouvir uma pregação. O simples fato de olhar para a natureza criada, já tem que reconhecer Deus pela natureza criada. Você olha para o sol, você tem que haver um Deus. Você olha de noite para a lua, você tem que haver um Deus. Você olha para a imensidão dos mares. Você olha para o corpo humano, essa máquina espetacular. Você diz, tem que haver um Deus, tem que haver um ser poderoso, tem que haver alguém no controle de todas as coisas. Paulo diz, então ele não tem desculpa. Todos têm conhecimento de Deus, todos. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Deus disse, então agora eu vou soltar as amarras. Pode descer ladeira abaixo, pode ir ao extremo da perversidade de vocês. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, o homossexualismo. Deus permitiu, ajam como animais, pode chegar ao extremo do pecado e da iniquidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo de si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Irmãos, só um gênio do mal para inventar as coisas diabólicas que nós temos visto nesse mundo. Só um gênio do mal para inventar corrente de libertação. Quando a Bíblia diz que Jesus já nos libertou do império das trevas. Só um gênio do mal para inventar essas coisas. Tem que ser um gênio do mal, um gênio diabólico. Está aqui, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não é um raio-x perfeito desse mundo aí fora, com sua sabedoria, com sua arrogância, com a sua prepotência. Mas Paulo também fala alguma coisa em Efésios capítulo 4 sobre isso. Efésios 4, versículo 17 e 18. Ele diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, os pagãos, os ímpios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Olha, eles têm um entendimento obscurecido, mergulhado em trevas, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olha, irmãos, pense nas pessoas inteligentes desse mundo,
Pense nas pessoas ricas, nas pessoas milionárias, nas pessoas famosas, nas pessoas que têm uma vida sofisticada. Como é que elas se julgam, né? Cheias de entendimento, cheias de conhecimento. As pessoas que conseguem ter um lugar de destaque na vida, principalmente, como elas se julgam importante. Mas observe, por favor, a vida que essas pessoas estão levando lá fora. Observe o estado atual da sociedade que nós vivemos. Observe aí a imoralidade, a promiscuidade. Observe, por favor, a violência que toma conta de todos os setores da sociedade. Observe os vícios. Observe aí como aumenta a cada dia o número de divórcio, os adultérios, a prostituição, a desonestidade campeia na sociedade. Eu pergunto, será que esse quadro pavoroso que a sociedade nos mostra é sinal de sabedoria e de conhecimento? É sinal que a sociedade é sábia, que a sociedade evoluiu, que o homem hoje não é como o homem de 2.000 anos atrás? Será que é isso? Não. A acusação de Deus contra a sociedade ímpia continua a mesma. Está aqui, ó. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Diga, loucos. Esse é o retrato da sociedade sem Deus. Nós temos que crer nisso aqui. Eu vejo aí fora as pessoas se embriagando, as pessoas se drogando, eu vejo as pessoas renegando Deus, vivendo piores do que animais. Piores do que animais. Eu pergunto para você, são sábios? São sábios? São o quê? Loucos, loucos. Um mundo materialista, meus irmãos, que só acredita naquilo que pode ver, naquilo que pode tocar. Um mundo que não sabe absolutamente nada da esfera espiritual, do mundo espiritual. Um mundo que não sabe nada de Deus. E por isso, quando esse mundo é confrontado por essa verdade divina, eles não entendem nada. Não entendem nada. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Eu creio sinceramente que tanto o mundo lá fora, como a igreja, de uma maneira particular, precisa refletir muito naquilo que o apóstolo São Paulo disse há 2.000 anos atrás à igreja dos Coríntios. E que serve para a igreja hoje. O que é que ele disse, pastor? Vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 14. Olha o que disse o apóstolo. Claro que era Deus falando por ele. Encontraram? Ele disse assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja que o homem natural, o homem que não tem o Espírito de Deus, ele não pode entender as coisas de Deus. Ele não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito só podem ser discernidas espiritualmente. Por isso que você vê, eles creem em trabalho de macumba, eles creem em duendes, eles creem em imagem de gesso, em corrente de libertação, eles creem em Buda, eles creem em Maomé, eles creem em Padre Cícero, eles creem em São Francisco, mas quando se trata da verdade de Deus, eles não entendem nada, absolutamente nada, né? Aqui no versículo 8, ó. Não, vamos ler o 7 também. Vamos ler o 7 e o 8. Paulo diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Por quê? Se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Aleluia. Paulo diz: olha, o que nós anunciamos é a sabedoria de Deus, que outrora esteve oculta,
mas que agora Deus revelou ao seu povo. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Paulo diz, se ele tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se fosse hoje, Paulo dizia, jamais induziria o povo a fazer romaria para Padre Cícero, a crer em São Francisco, a colocar imagem, jamais induziria o povo a crer em corrente de libertação, em fogueira santa, em culto para quebrar maldição. Se eles conhecessem a sabedoria de Deus, a verdade de Deus revelada, jamais ensinariam que o homem tem livre-arbítrio. Porque o homem não tem, o homem está morto. Tem que ser Deus a buscar o homem, não é o homem que vem, não é o homem que decide, é Deus que decide pelo homem. Então, a verdade de Deus se tornou uma coisa tão estranha, uma coisa tão inacreditável para o mundo, que da mesma maneira que lá no Egito, os filhos de Israel não entenderam Moisés, o mundo também não entende Deus. O mundo também não entende esta palavra. Olha, irmãos, a cegueira espiritual, o entendimento obscurecido, deixa as pessoas completamente cegas para as suas próprias necessidades. Isso é terrível. É por isso que as pessoas se gabam do conhecimento que têm, se gabam da cultura que têm, se gabam, às vezes porque tem um diploma de curso superior, às vezes porque tem muito dinheiro, muito poder, mas vivem como escravo, vivem aí fora, se destruindo uns aos outros. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui em Atos, volta lá em Atos 7, deixa eu mostrar uma coisa para os irmãos. Atos capítulo 7, versículo 24. Diz assim: vendo o homem tratado injustamente, foi Moisés, né? Tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Bom, aqui Moisés viu um egípcio maltratando um escravo hebreu. Até aí tudo bem. Até aí, olha, nós podemos entender isso, né? Era um escravo, eles eram os senhores dos escravos, predominava mesmo sobre eles, como a gente vê acontecer hoje no mundo, né? Mas veja o que é que sucedeu no dia seguinte. Olha o versículo 26. No dia seguinte, Moisés se aproximou de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Agora Moisés vê dois hebreus lutando um contra o outro. Moisés, para alto lá, vocês são irmãos, por que vocês estão se ofendendo uns aos outros? Por que vocês estão se degladiando? Por que vocês estão se devorando uns aos outros? Você vê, né? Eles estavam juntos na escravidão, eles estavam lá sofrendo, eles estavam lá padecendo, eles estavam debaixo do mesmo jugo, mas parece que para eles isso não parecia ter muita importância não. Era como se isso não tivesse importância nenhuma. Estavam lá brigando um com os outros. Eu pergunto, será que isto aqui não é um retrato fiel do que acontece lá fora no mundo hoje? E que sempre aconteceu. Você vê lá fora como é que é. É um querendo agarrar a garganta do outro. O que você vê nesse mundo é o branco querendo subjugar o preto, o rico oprimindo o pobre, aquele que tem poder pisando no que não tem poder nenhum, desprezando as pessoas. Esse mundo, irmãos, é isso aqui, ó. Só luta, só competição, briga, guerra. É isso que você vê. Nas empresas, é exatamente isso que acontece. Você trabalha num banco, num escritório, numa indústria. Olha, é um querendo devorar o outro. A pessoa que se diz teu amigo, se ela puder puxar o teu tapete, tomar o teu cargo, ela toma. Se ela puder te dar uma rasteira, ela dá. Esse é o retrato do mundo, ó. Então o que é que o mundo faz? Eles lá fora, eles acham que é maravilhoso você ter um nome famoso, você conseguir tornar o teu nome conhecido, você ter muito dinheiro, você ter muito poder, você subir de posição, né, na pirâmide da sociedade.
Então eles acham que isso é tudo que a vida pode dar para a pessoa. É por isso que a incredulidade predomina. Você quer ver uma coisa? Vem em Marcos para eu mostrar para você algo que aconteceu durante o ministério terreno de Jesus. Marcos capítulo 6. Vamos ver aqui. Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando Jesus chegou em Nazaré. Então a Bíblia diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Olha, Jesus se admirou da incredulidade. Esse aí, que poder ele tem? Ele não vivia aqui conosco? Não era um carpinteirozinho aqui de Nazaré? A mãe dele não é aquela lá, Maria? É. Como é que ele está dizendo que tem poder? Como é que pode isso aí? Não queremos nada com ele, não. Você sabia que acontece hoje isso nas igrejas? Você sabe qual é a maior dificuldade que às vezes um ministério enfrenta? É quando Deus levanta alguém para pastor, alguém que está vocacionado do meio da igreja. E aquela pessoa fica na própria igreja. Quantas barreiras a pessoa... era membro igual a mim, agora quer ser o tal. Era membro igual a mim, olha lá. É bem verdade que às vezes tem pessoas que dão umas mancadas, né? Mas eu estou falando de uma coisa correndo normalmente. Se Deus levantar e mandar a pessoa para um lugar onde ela não era conhecida, ela é aceita como pastor, como mensageira de Deus. Mas se Deus levantar e ficar na mesma igreja onde ele sentava no banco, olha, demora, viu? Demora para ser respeitado. Demora para ser reconhecido como homem de Deus. Depois, no livro de João, Jesus disse uma coisa muito forte. Em João capítulo 5, versículo 43 e 44. Olha só. O Senhor Jesus disse assim: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós o que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Olha só, não é exatamente assim que o mundo lá fora faz? Ele diz: olha, eu venho em nome do meu Pai, em nome de Deus, vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, certamente vocês o receberão. Vou explicar isso aqui. Às vezes vem um político famoso que aparece na televisão, que toda hora está na mídia. Às vezes isso é um artista de televisão, um artista da Globo. Às vezes é um jogador de futebol famoso. Às vezes é um cantor. As pessoas prontamente se inclinam perante essa gente, se dobram diante dessa gente. Parece que eles são verdadeiros deuses. Recebem com toda a alegria do mundo. Às vezes as pessoas, irmãos, andam longas distâncias. Às vezes ficam horas e horas em pé, só para ver a pessoa, às vezes de longe, às vezes não dá nem para ver. Tem que botar um telão aqui. Se vê por um telão, por que não viu em casa? Na televisão. Eu vi isso aqui na posse do presidente americano Barack Obama, que é um cristão, e queira Deus que ele possa fazer um grande governo, porque é tão difícil ver Deus colocar um cristão no comando de um país, e Deus colocou no comando da maior nação do mundo. Mas no dia da posse do presidente americano, eu creio que vocês devem ter visto pela televisão, olha, tinha mais de 2 milhões de pessoas de frente ao Capitólio. E eu acompanhei tudo pela TV. E disse que as pessoas chegaram 24 horas antes, em pé, passaram a noite, na hora da posse. O frio que estava fazendo lá em Washington era de menos 5 graus.
Será que nós assistiríamos um culto com menos 5 graus? Ah, não, Deus está vendo que não dá, não tem condições. Isso é uma barbaridade. Mais de 2 milhões de pessoas estavam lá. Ninguém arredava pé. 2 milhões. Eles encheram aquela esplanada lá de Washington, cheia de telões, porque o olho humano não alcançava onde o presidente estava. Quem estava lá no fundão, só vendo pela televisão. Né? Mas por outro lado, meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso está aí na pessoa de Jesus Cristo e o mundo não vê nada, absolutamente nada. Você vê na igreja hoje, né? Se o tempo começar a ficar nublado, já pode ter certeza que a frequência da igreja cai. A gente já sabe disso. Ih, caramba, tá nublado. Ah, muita gente vai faltar ao culto. As pessoas faltam porque o tempo está nublado. Ah, não está nublado não, pastor, mas está 40 graus. Está um calor insuportável. Ih, tem gente não, com calor insuportável não dá para ir à igreja. Agora, se fosse para ver o Chitãozinho Chororó, se fosse para assistir o Pelé jogando futebol, aí pode estar 50 graus, o cara vai. Pode estar fazendo frio do Alasca. Não, não tem problema nenhum, não estou sentindo frio nenhum. Quero ver o rei do futebol, quero ver o Pelé. Anuncie um show de Roberto Carlos. E no dia do show, mande cair o maior dilúvio que essa cidade já teve. Vê se o show vai ser cancelado. Vê se quando chegar lá, caramba, tem quase ninguém. Todo mundo vai. Viu? A pessoa ainda diz assim, perco nada, meu irmão. Nem que eu tenha que ir nadando, mas que eu chego lá, eu chego. Agora, se for para um culto, se for para fazer a permanência da igreja, diz que vem e não aparece. Pode contar comigo. Não estou brincando não. Eu estou falando sério. Eu estou falando sério. Eu não gosto que brinque com as coisas de Deus. Eu não gosto que assuma um compromisso com Deus e não cumpra o compromisso. Viu? Eu não gosto disso. Porque com Deus, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Viu? E essa semana mesmo eu já vi. Não, está marcado fulano e Beltrano, fulano e Beltrano. De manhã vem 2, de tarde vem 2. Cadê? Não veio. Ah, só veio um. Ué, mas não deu a palavra? Deu, pastor. Mas nem apareceu. Não me deu nem satisfação. A outra pessoa que estava aqui. Está aqui, ó. Olha, meus irmãos. Uma pessoa só pode ficar fora desse contexto de incredulidade do mundo se ela nascer de novo. Uma pessoa só pode se ver livre dessa desgraça que é o mundo lá fora se Deus tocar no seu coração, se o Espírito de Deus efetuar nela o querer e o realizar. Se não efetuar, não tem jeito, não adianta. Pode ouvir pregações, pode ler a Bíblia 500 milhões de vezes, pode cantar hinos, não adianta. Você não vê mudanças, você não vê transformações. Se Deus não agir na vida da pessoa, ela vai continuar vivendo como louco, se entregando à cobiça, se entregando aos vícios, se entregando às drogas, ao cigarro, à bebida, ao sexo ilícito. Às vezes procurando ganhar dinheiro de qualquer forma, de qualquer maneira, com desonestidade, vendendo o próprio corpo, de qualquer forma. Às vezes procurando se tornar famoso, adulterando, se prostituindo, se atolando na lama da avareza. E Deus dizendo, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E eu termino dizendo, se gabando de serem livres e cada dia mais se tornando escravos. E cada dia mais se tornando escravos.
E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Para a glória do Deus bendito. Para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus Cristo. Aleluia.